Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta cerimônia. Gostaria de pedir a todos que ainda estão em pé para tomarem assento. Nós vamos começar agora a cerimônia desta noite e daqui a pouquinho vocês vão assistir ao vídeo, né? Que as nossas estrelas já estão aqui, todos sentadinhos aqui à frente. Muito obrigada por terem vindo. A Prefeitura de Valinhos, com o objetivo de valorizar a cultura local e a preservação das histórias dos nossos produtores rurais, lança hoje o documentário Memórias Vivas, trazendo relatos daqueles que há muito tempo povoam a nossa cidade, que com certeza tornou-se a terra do figo roxo, graças à força e persistência desses incansáveis trabalhadores. Quero agradecer a todas as autoridades que estão aqui presentes e já quero convidar também para compor a mesa o secretário da Cultura, Ricardo Wagner do Vale, que está representando nesta noite a nossa querida prefeita Lucimara Godoy. Convido também o vereador André Amaral, representando também o presidente da Câmara dos Vereadores. Também convido o Rafael Agostinho, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, do Turismo e Inovação. Também convido o diretor de Agricultura, Aloísio Mamprim, para tomar assento, para subir e compor a mesa. Também convido nesta noite a deixa eu só conferir aqui. A presidente do Núcleo Agrário da Reforma Agrária, Floriane Pockel Fernandes Copete. Convido também o senhor Pedro Pellegrini, que é presidente da Associação Agrícola e membro do Conselho do Sindicato Rural. Presidente da Associação Agrícola e membro do Conselho Rural. Estão todos aí? Já quero passar então a palavra para o nosso anfitrião e que está representando a prefeita Lucimara, o secretário da Cultura, Ricardo Wagner Salles do Vale. Pode. Boa noite a todos. Em nome da prefeita capitã Lucimara, a gente quer agradecer a presença de todos os agricultores aqui, todas as autoridades presentes, no caso aqui o nosso querido vereador André Amaral, representante da Câmara. Senhoras e senhores, além de agradecer a presença de todos vocês, a gente tem que agradecer a nossa equipe de cultura, que está sempre ativa, que está sempre trabalhando, o pessoal nosso lá no nosso gabinete, que não para. Tivemos a nossa festa do figo recentemente, que é a festa dos agricultores. Acredito que nós correspondemos com as expectativas de vocês e já estamos nos preparando para a próxima, ok? É com imensa satisfação estar aqui hoje no lançamento do documentário Memórias Vivas, uma realização da Secretaria da Cultura de Valinhos que conta a história de nosso povo e vem para enaltecer a memória de nossos imigrantes, agricultores e de ilustres figuras valinhenses que tanto colaboraram e seguem colaborando para a construção da cidade que temos e a cidade que queremos. Parabenizo aqui a Mônica Santos, Paula Negrão, MS Produções e todos os envolvidos pela excelente execução deste documentário. Agradeço também a nossa prefeita capitã Lucimara, que tem trabalhado ativamente na eficiente preservação e proteção do patrimônio histórico-cultural, material e imaterial de Valinhos. Este documentário é mais uma prova do respeito e consideração dessa gestão pela história e memória do nosso município. Memórias Vivas, além de ser um relevante registro audiovisual, foi idealizado também para ser uma referência histórica e cultural, que poderá ser prestigiada por nós e pelas futuras gerações. Como dizia a historiadora Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história. E o documentário Memórias Vivas busca exatamente isso, exaltar o nosso sentimento de orgulho pelo caminho que percorremos até aqui e valorizar a trajetória de todos esses valinhenses que tanto contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade. Espero que todos vocês se sintam tocados como eu ao assistir estas histórias,
tão bem retratadas aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário Ricardo. Gostaria de convidar agora a presidente do Núcleo Agrário da Reforma Agrária, Floriane Pockel Fernandes Coppetti, para o seu discurso. Boa noite a todos aqui presentes. Cumprimento o secretário da Cultura, diretor agrícola, secretário de Desenvolvimento, vereador André Amaral, Pedrinho. E eu gostaria de agradecer neste momento e parabenizar este documentário, porque através deles, por meio deste documentário, houve o resgate das raízes da história de Valinhos. Isso é muito importante para aqueles que estão nascendo, para aqueles que estão chegando agora na cidade de Valinhos. E mais gratificante ainda é saber que este projeto começou ali na área rural de Valinhos, o bairro da Reforma Agrária, que todos conhecem, que estão aqui presentes, tem toda uma história envolvida e participa da história de Valinhos muito ativamente. O bairro Macuco também representa uma área agrícola que bravamente resiste, mantendo a agricultura de Valinhos e também trazendo o nome de Valinhos, na realidade levando o nome de Valinhos nacional e internacionalmente como a capital do figo roxo. E isso é muito importante e nós ficamos muito gratos por isso. Assim como outras ações que a administração vem fazendo, tem resgatado o orgulho do agricultor e de suas famílias. São memórias que nos fazem rir, são memórias que nos surpreendem, são memórias que nos emocionam. E agora essas memórias vão ser eternizadas por este documentário. Muito obrigada, Floriane. Convido agora o vereador André Amaral para as suas palavras. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Queria cumprimentar aqui o secretário da Cultura, Ricardo Vale, o Luísio, que está à frente da pasta dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na área agrícola, né? O secretário Agostinho, a Floriane e o Pedrinho, que são presidentes de associações que estão ligadas diretamente à área rural, né? E no nome deles, cumprimento a todos aqueles que fazem parte aqui da nossa área rural da cidade, né? Áreas rurais, né? Porque a gente tem do lado de lá, né? Onde está retratado Memórias Vivas, tem o lado de cá do Pedrinho também, a Fonte Nécia, né? E dizer que eu tive a oportunidade de assistir o documentário já, né? No lançamento extraoficial deles. Cumprimento aqui a Mônica e a Paula, né? Que tiveram uma ideia muito boa de registrar tudo isso que nós vamos ver aqui, que certamente todos nós seremos tocados, registrar parte da nossa história com pessoas que estão vivas, com pessoas que viveram a história, com pessoas que construíram a história e que ajudaram a projetar a nossa cidade nacionalmente, né, com o figo, com a goiaba, com a maçã, né, como está retratado no nosso brasão, né, parabenizar a nossa prefeitura, a nossa administração, porque somente foi possível tudo isso através de um edital de fomento à cultura. Só é possível um projeto desse quando a administração dá oportunidade para que a sociedade civil organizada, para que as pessoas que se interessam pela cultura tenham também a possibilidade de apresentar os seus projetos e serem também, de algum modo, incentivadas a colocarem esses projetos
a serviço de toda a população. Quero dizer que a Câmara Municipal, representando aqui todos os vereadores, tem sempre trazido esse tema da cultura com muita importância, e nós, de fato, toda a Câmara que faz parceria com a Prefeitura, inclusive na cessão deste teatro para a Prefeitura dentro da Câmara Municipal, é de nosso interesse que cada vez mais políticas públicas que incentivem a cultura sejam de fato realizadas pelo município e sempre serão apoiadas. Que nós possamos, vendo Memórias Vivas, cada vez mais olhar para o passado com gratidão, para que nós possamos viver o nosso presente com paixão e, de algum modo, inspirados por tudo isso, abraçar o nosso futuro com mais esperança. Muito obrigado, parabéns a todos. Muito obrigada, vereador. E para fechar esse momento, então, eu convido agora o secretário de Desenvolvimento Econômico, do Turismo e Inovação, Rafael Agostinho, para suas palavras também. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os agricultores aqui presentes, as famílias que constituíram essa linda história, entre outras grandes e lindas histórias que a agricultura de Valinhos trouxe aqui, não só para o município, como para a região metropolitana e para Campinas, Gostaria de dar uma boa noite aqui para o secretário Ricardo Vale, representando a prefeita e todos os colegas secretários aqui presentes, para o Aloísio aqui, que é o nosso diretor de agricultura, que com a sua equipe aqui está fazendo um excelente trabalho aqui perante o município, ao vereador André Amaral, representando a Câmara dos Vereadores, a Floriane, representando a Associação Núcleo Agrário, Reforma Agrária, e ao seu Pedro aqui, representando tanto o Conselho Rural, como o Sindicato Rural e a Associação Agrícola, Realmente, assim, a gente vê um trabalho histórico muito importante para o município, dessa reconstrução histórica que a gente tem aqui, porque realmente esse trabalho foi muito bem organizado aí pela Cultura, em nome do secretário Ricardo, e resgata aí um projeto lindo que hoje sempre deu e hoje continua dando grandes frutos para o município, A agricultura é um dos grandes pilares do desenvolvimento econômico da cidade, e a ideia desse documentário foi muito bem produzida, porque a ideia é mostrar o passado glorioso que nós tivemos e mostrar para as novas gerações o que é a agricultura de Valinhos e o que a agricultura de Valinhos pode tornar a ser. Então, em nome da capitã, a gente agradece muito e também a gente fala que ela sempre deu esse olhar aqui para a agricultura. Nós estamos reconstruindo as pontes aqui com a agricultura, que é muito importante para o município, e a gente agradece a presença de todos e, com certeza, isso vai ser um marco para trazer as novas gerações para continuar esse trabalho lindo que foi feito por vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Então vamos agora para o momento tão esperado, que é o lançamento do documentário Memórias Vivas, que foi produzido pela Mônica Santos, a Paula Negrão e o Rafael Vilas Boas, que estão aqui. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Vamos então assistir ao documentário Memórias Vivas.
Valinhos em 1901 pelo imigrante italiano Lino Busato. Após 10 anos da primeira muda, o figo já era produzido por várias famílias aqui no município e foi uma grande expansão agrícola para a época. Além do figo, a nossa cidade também acolheu outras histórias que foram trazidas de longe, de perto, por famílias que preservam em suas memórias relatos repletos de sabedoria. Entre elas, a família Queiroz Guimarães, que migrou em nossa região por volta de 1845. Vamos conhecê-la? Essa fazenda aqui, o meu pai praticamente herdou da sogra dele. E vem desde o meu bisavô, Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira tinha já várias fazendas aqui na região. Fazenda Capivari, Fazenda São Pedro e a Fazenda Morro das Pedras. Depois de 37 minha avó faleceu, meu pai ficou com essa Fazenda São Pedro. E eu praticamente nasci aqui na fazenda. O que eu sempre ouvi dizer, né? Essa estradinha que passa aqui do lado do camping era a antiga estrada para São Paulo. Passava por Valinhos, Vinhedo, Ribeira, etc., até São Paulo. Naquelas gôndolas que levavam as pessoas, né, os escravos iam carregando. Isso há muitos e muitos anos atrás. Depois, o Washington Luiz fez uma outra estrada, a estrada de São Paulo antiga, depois dessa. E finalmente acabaram fazendo a rodovia Anhanguera e Bandeirantes. O pai era farmacêutico. E ele ajudava todo mundo aqui, sempre deu muita atenção para todos os vizinhos aqui, todos gostavam dele. Tanto que o falecimento dele, eles pediram para fazer a estrada aí, que dá a forma, a volta na reforma agrária inteirinha, em nome dele, Luiz de Queiroz Guimarães. Então até hoje essa estrada tem o nome dele. A gente quando morava aqui na fazenda São Pedro, a gente andava muito a pé. Então a gente vinha a pé e tinha aqui no morro, a gente passava por um morro, exatamente aqui onde tem o camping hoje, tinha uma capela. Eles acharam essa capela que já estava muito velha, muito antiga, né? O senhor Guimarães, lá no camping, ele ofereceu tijolos e madeiras para fazer aqui. E esse senhor, então, conseguiu com o vizinho que transportasse todo o material. Isso consta que foi em 1936. E ele que levantou a capela, 2021 mais ou menos, eu vim aqui para rezar, porque aqui foi um local que eu frequentei muito, desde muito pequena, porque morávamos numa fazenda próxima. E quando eu cheguei aqui, não dava praticamente para entrar, porque tinha muito mato, muito cipó, ela já estava fechada, segundo os registros que eu encontrei aí, há uns 11 anos, sem atividade religiosa. E aí eu resolvi, naquele dia mesmo, que eu ia recuperar. Cada vez mais empolgada, a família foi se unindo, meus filhos, e todo mundo fazendo um pouco. A comunidade aqui também participou, dando incentivo, e aí assim aconteceu até ela ficar pronta em meados do ano passado. O José Bonifácio de Coutinho Nogueira, inclusive ele era sobrinho do meu avô, então ele queria fazer um modelo de forma agrária, porque ele era secretário da Agricultura. Ele ficou sabendo que eu era neto do proprietário e que eu conhecia as divisas. Então ele me requisitou do meu emprego, que era lá no DEMA, e eu fiquei acompanhando o engenheiro nas divisas aqui todas, né? Então trabalhei praticamente no comecinho da reforma agrária, e meus chefes eram o Dr. Inácio Fonseca, Mário Curto, e assim foi, fizeram as divisas, modificou, fizemos as entregas para quem tinha direito. Então ele dividiu lotes para as pessoas que eram agricultores, mas lavradores mesmo, aquela pessoa que punha a mão na massa, não foi para empresário, não foi para nada. E conforme a finalidade que a pessoa ia fazer com o pedaço dele, fizeram diversas medidas, tinham lotes maiores e lotes menores. Deixaram, vamos dizer, aqui no centro da reforma agrária, tem um parque social, que tem lá um campo de futebol, tem um clube. Agora então cada um começou a trabalhar,
começaram a fazer pomar, e aqui na região de Valinhos predominava a cultura do figo. E eu me encantei muito com a história gostava de maçã. Então eu comecei a plantar maçã, consegui plantar 6 mil pés de maçã e comecei a estudar muito sobre negócio de fruticultura, né? Depois eu fui ganhando dinheiro e comprei um terreno grande lá no interior, que na época era o maior pomar de maçã do Brasil. Naquela época o prefeito era o Jerônimo Alves Correia. Ele queria fazer o brasão da cidade de Valinhos, e como aqui já tinha, naquela época, tinha muita maçã, então ele pegou e colocou no brasão de Valinhos também a maçã e outras frutas como tem lá, né? A primeira experiência bem-sucedida de reforma agrária no Brasil aconteceu em Valinhos. Esse processo teve início em 1959, quando o governo do estado de São Paulo escolheu a nossa cidade para implementar a primeira fase do projeto de reforma agrária. Agora vamos conhecer 2 das famílias que foram contempladas e permanecem até hoje na produção agrícola. O meu avô tinha sítio em Valinhos, e nós viemos do sítio dele, meu pai comprou aqui na reforma. O meu pai, conversando com o vizinho dele, daí o vizinho comentou que o governo estava fazendo uma reforma agrária aqui na Fazenda Capivari. E a inscrição era feita na Casa da Lavoura, em Campinas. Daí meu pai foi lá, fez a inscrição, depois ele foi sorteado, que era com sorteio, sabe? Daí ele foi sorteado, daí a minha avó falou assim, pode levar ele lá conhecer o sítio dela. Daí meu tio veio, ele tinha um caminhão, daí ia tudo contente em cima do caminhão. Eu a casa, né, o barracão, que eu falava galpão, poço de água, e fé em Deus e empregado. Daí meu pai trouxe as mudas de figo para cá, e nós fomos os primeiros que começamos a plantar figo. Depois foi mais 2 vizinhos, muitos anos ficou só esses 3. Meu pai, o Carluzzi e o Estramei. Meu pai e minha mãe trabalhavam, formaram o sítio e conseguiram bastante coisa. E, portanto, meu pai tinha 18 caminhões, tinha uma transportadora. Eu ajudava mais a minha mãe em casa, porque minha mãe saía de manhã e voltava à noite com meu pai. E eu fazia o serviço de casa, comida. E minha mãe gostava mais, né, porque ela tinha mais experiência de pessoa, uma menina de 12 anos. O que eu sempre ajudei foi embalar figo, e a primeira caixa de exportação fui eu que embalei. Tinha a festa do figo em Valinhos, e a gente ia na festa do figo para vender fruta. E estava vendendo uva, ele passou, olhou para mim, daí marcamos um encontro para o próximo sábado, ele veio e deu certo o namoro, ele era de São Paulo. Então ele ligava, a dona Helena, que era a esposa de São Bote, dava um recado para mim, e assim foi. Namoramos 5 anos. Depois, quando foi para casar, o meu pai pediu para ele se ele podia vir para cá, que ele arrumava serviço em Campinas, né? Daí, eu acho que ele trabalhou uns par de meses em Campinas, daí já quis ficar na roça, mas ficou na roça. Essa embalagem aqui que você está vendo, ele que desenvolveu. Tanto a caixinha e as 3 pequenas. Era uma gaveta em cima da outra que ia. Daí ele, como meu tio, falou assim, não tem parência o figo. Agora que está na fama o figo. Aquele tempo não era muito famoso. Ele, meu tio, falou assim, olha, se a gente fosse fazer uma embalagem assim, dava mais aparência no figo. Daí fizeram. Daí todo mundo começou a fazer. A festa era boa, né? Então a gente vendia doce e goiaba. Entre os 2 deu para comprar o trator. Nessa chácara aqui tinha uns 12 mil pés. Depois, daí foi comprando outro sítio. Depois no final tinha 100 mil pés de figo. Foi ótimo plantar figo. Se você visse o figo que deu aqui, era a coisa mais linda. Faz 60 anos que nós moramos aqui. Faz 30 que nós colhemos figo. E 30 está com a goiaba, que daí mudou o figo para goiaba. E foi a vidinha nossa trabalhando, foi um sonho realizado. Foi
Foi uma conquista que nós fizemos. Nós viemos lá da chácara Pai do Rosado, Jundiaí. E nós, o nosso serviço era durar com uva. Peguei esse sítio aqui no ano de 62, na região de Valinhos, para pagar em 20 anos, né? Foi o momento da reforma agrária. Foi a primeira reforma agrária disso aí. Viemos para cá contente, né? Porque peguei um sítio lá por conta, né? Só capim tinha o sítio terreno. A casa não tinha força, só tinha linha na rua, não tinha. O governo deu um fogão só, fogão mas não tinha bujão de gás. Aí pode fazer fogão, essas coisas, né? Tudo na frente. O poço tinha pouca água, tocou pagar para fazer poço, né? Mas nós trabalhamos com o tempo, escuro, escuro. E nosso negócio era uva, entremos aí já uva na terra. Comecei a plantar os outros, no outro ano já começaram também alguns, né? Plantar uva. E uma meia que ensinou falava que aqui era lugar de plantar quiabo, milho, essas coisas, né? Nós sabíamos que ia dar certo. Porque eu com 13 anos eu trabalhava com uva. Pô, vinha aquela reforma agrária, encheu de uva, encheu. Era uva, só era muito pequeno pedacinho de figo. Sabe, aqui era terra virgem, era pasto de gado, né? Nunca foi plantado nada. Porque quando você planta uma lavoura numa terra e nunca foi plantada, ela tem maravilha, então. Como a nossa uva era tão boa, minha gente louveira de Jundiaí, minha verruga nossa, ficava admirado. Nós levantávamos para formar aquele primeiro sítio, nós ia escuro na roça e até que enxergava, trabalhava. O primeiro sítio foi 60 mil pés, depois já caiu aqui, comprou o sítio, no outro dia ele estava preparando terra, sabe? Aí comprei, prazo de 2 anos em Chico, aí no outro ano comprou outro, já fomos lá plantando também, e assim foi. Quando foi daí mais 10 anos, ele estava com 200 mil pés de uva. Apoiava a família, meieiro, era tudo meieiro, tudo essa família grande, sabe? E nós continuávamos pagando de prestação. Mas a prestação do sítio, a primeira lá em cima, a segunda abaixava, uma vez por ano. A terceira, menos. Quando foi de 23 caixas de goiaba, acabou. Ficou contente demais, né? Plantar a primeira uva aí. Surgiram alguns armazéns que deram suporte à população local agrícola, entre eles o Armazém Zambotti. Os meus pais, quando casaram, foram morar em São Paulo, né? E depois de um certo tempo eles vieram morar aqui no bairro, não nessa chácara. Moraram no núcleo por um tempo, depois de um tempo adquiriram essa chácara junto com o meu tio, né? Por isso a chácara dos compadres, porque eles são compadres. O senhor Zambotti estava morando aqui e surgiu a venda desse sítio. O dono de uma família não queria vir para cá, então o dono resolveu vender. Aí vim para cá com ele. Aí gostei do sítio e compramos aqui. Mas eu fiquei em São Paulo e ele veio morar para cá. Ele morava aqui. Ele falava, vamos para o sítio. Eu falava, eu não estou não. Estava já velho de Guarani. Aí eu comecei a dar em cima do doutor, manda eu ir embora, porque eu comprei um sítio. Ah, o senhor comprou um sítio, o senhor entende de sítio? Não, eu não entendo não, eu quero um sítio. Vinda minha para o sítio é aquele entusiasmo, né? Sítio. Mas acontece o seguinte, que sempre eu trabalhei na sombra, no escritório, e chegar aqui no sítio, trabalhar no sol. Então peguei uma semana aquele sol quente, falei, não aguento. Aí falei com o senhor Zambotti, eu vou comprar um caminhão
para nós puxar tijolo para São Paulo. Mas aí também não deu certo. O cunhado dele, o seu avô, tinha um armazém de Valinhos e fechou. Aí ele falou para os seus avós: você quer todo o material do armazém? Você pode levar. Ele falou comigo. Falei: monta, né? Aí foi onde que ele trouxe tudo, o material, o barcão, tudo. Aí ele tocou o armazém um monte de tempo. Né? E o armazém em si era um supermercado na época, né? Porque era o único lugar que tinha para as pessoas fazerem compra do mês mesmo, né? Então as pessoas vinham, vendiam-se de tudo. Antes do armazém, eu sei que minha mãe trabalhava como costureira. Eu não tenho lembrança desse tempo, eu era criança, acho que eu era bebê até, quando ela trabalhava como costureira. Costurou para muitas pessoas aqui, inclusive do bairro, para as mulheres, fazia os vestidos que as meninas iam para os bailes, né, que tinha aqui no clube. O fato deles serem comerciantes, né, a maioria das pessoas vinham no armazém, então todo mundo conhecia, ele era muito conhecido. E meu pai tinha esse lado dele de ajudar mesmo as pessoas, né, ele não media esforço, na verdade é essa, né. O telefone foi uma coisa assim que era um telefone particular, não era um telefone comunitário, mas ele se tornou comunitário porque pelos recursos, né, que as pessoas não tinham e aqui tinha, então meu pai disponibilizou para as pessoas que quisessem usar também. Então acabou que ele sempre se envolveu com tudo, assim, né, no bairro. Então ele fez parte da APM na escola, na época que a gente estudava, na fundação do centro comunitário. Então ele é uma pessoa que lutou por muita coisa, né, para melhorias do bairro. A história dos meus pais ficou como um legado para o bairro, né, para a comunidade. Nossa cidade é rica pela diversidade cultural. E vamos trazer uma história que veio do outro lado do mundo, o Japão, que nos ajudou no desenvolvimento agrícola da nossa região. Veio do Japão, meus avós com mais 7 filhos, entre eles o meu pai, chegaram por os Santos, e de lá foram para Adamantina, no interior paulista, onde lá se instalaram numa fazenda de café, trabalharam lá durante 2 anos para poder ganhar a cidadania brasileira e depois começaram a trabalhar como empregados lá na região mesmo. Passado alguns anos, eles conseguiram comprar uma fazenda de 30 alqueires lá na região, e também conseguiram montar uma mercearia de secos e molhados lá em Adamantina. E lá conseguiram conciliar a agricultura com a mercearia, né, e tudo corria muito bem até que chegou a Segunda Guerra Mundial. Tá? E com ela, alguns problemas começaram a surgir. Com o passar do tempo, a mercearia acabou falindo. E tendo falido, para poder saldar o seu compromisso, eles venderam a fazenda para poder pagar todos os seus fornecedores. Praticamente ficaram sem dinheiro novamente. Os anos foram se passando, os filhos todos foram se casando, cada um foi tomando o seu rumo, e com meu pai não foi diferente. Primeiro ele chegou aí até Curitiba, onde lá ele conseguiu montar uma mercearia lá também. Aí nesse período aí o meu avô, que tinha alguns amigos aqui na região de Campinas, ele veio passear e entre os amigos lá eles estavam plantando tomate, gostou da região, e os amigos estavam ganhando dinheiro com tomate, e ele já chegou lá em Curitiba e falou para meus pais: vamos embora para a região de Campinas, que lá tá bom. Primeira vez chegaram aqui no bairro da Pirâmide de Valinhos, começaram a plantar tomate e alguns legumes para poder angariar dinheiro, para poder comprar essa terra com as próprias mãos. Ele construiu a casa, a primeira casa que nós moramos ali, e depois começou a se desenvolver. Ele começou plantando tomate, que estava muito bom. Alguns produtores aqui plantavam a goiaba, mas em pequena escala. E aí ele já, ambicioso, ele chegou plantando 500 pés. Ele já conhecia a goiaba do interior paulista, lá de Bauru, lá de uma estação de trem. Ele sempre passava por lá e via um cidadão vendendo goiaba lá. E vendia muito bem, era gostoso e tal. Até que ele falou assim: no dia que eu conseguir comprar uma terra, eu vou plantar goiaba. Foi isso que ele fez. Meu pai foi uma pessoa de
um ambiente muito aberto. Primeiro, ele foi um dos primeiros a plantar goiaba em grande escala. Ele tinha uma visão bastante ampla da agricultura que ele queria praticar. Então, sempre ele buscava novidades e atingiu o que ele atingiu. Meu Deus do céu, é uma coisa muito fabulosa. Cada colheita é uma surpresa diferente. Não é porque, por exemplo, nessa quadra eu colhi frutas maravilhosas dessa vez e na próxima safra vai ser a mesma história. Não é, porque vai depender de chuva, de sol, né, vários fatores, da alimentação do solo, como é que está. Então, é uma surpresa. Por exemplo, se eu podar a planta, o pé de goiaba hoje, eu vou colher a goiaba só daqui a 7 meses. Então, a goiaba vermelha demora 7 meses o processo dela e a branca demora 8 meses. Então, para que a gente tenha colheita sequencialmente durante o ano todo, a gente tem que estar muito atento à época de poda. No frio não brota, você não pode querer cortar que não vai brotar e não vai colher. Então tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha êxito na colheita. Com 89 anos de idade, ela me ajuda aqui em embalamento. Quantas vezes já falei para ela, mãe, deixa que eu me viro, eu faço aqui, mas não, eu prefiro vir aqui no barracão, aí a gente fica conversando, fica dando risada. Quando não tem colheita, às vezes vai ficar meio que amoitada em casa, então ela prefere os dias de colheita, que aí se encontra com todo mundo, conversa e se distrai. Ela era uma fera no ensacamento de goiaba. Nossa, ela ensacava muito, sacava uns 4.000 saquinhos por dia, mais ou menos. Como pudemos ver, Valinhos tem muitas histórias. E hoje tivemos a oportunidade de conhecer algumas delas. Olha, esse trabalho que vocês estão fazendo é história. Agora, então, por exemplo, o país que não tem uma história, não tem identidade, não é verdade? Então é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, trabalhoso. Vocês tenham o cuidado de entrevistar gente que estão há mais tempo, né, aqui na região, e como vocês vêm aqui, vocês vão também em outras regiões. Então vocês escrevem a história de Valinhos. Eu acho um trabalho nobre e muito importante. Eles têm bastante paz, bastante união e trabalham para conseguir as coisas. Que a gente tem sempre que fazer o bem e olhar pela necessidade do outro também, né? Eu acho que quando a gente faz o bem, a gente atrai o bem. A pessoa que mora em sítio ou cidade, se quer viver bem, tem que saber tratar o povo. Então trata todo mundo igual e você se torna outra pessoa. Eu espero que as novas gerações tenham consciência de que a população está aumentando e que nós precisamos ter essas gerações também na agricultura, porque todo mundo quer ir para a cidade, para ter comodidade, para ficar tranquilo, mas o grande problema que eu já estou enxergando vai ser a falta de comida daqui a alguns anos. E eu queria que essa capela continuasse sendo cuidada e que continuasse com atividades religiosas para as gerações futuras. Está fazendo um trabalho muito importante, porque são histórias que ficam eternas. Então, é muito importante isso, porque às vezes as coisas ficam esquecidas na vida, no mundo. E tendo uma pessoa querendo fazer essas histórias de Valinhos e tal, fica eterno. Um dia ou outro ela aparece. Maravilhoso, né? Parabéns aos produtores rurais e também aos produtores deste documentário. É muito bom preservar a história e conhecer um pouco dela, né? Neste momento eu quero convidar também o violeiro
Robson Furioso, que tocará uma música autoral que tem por título Meu Sertão, para os entrevistados, uma homenagem a vocês e a todos que estão aqui também presentes. Boa noite, gente. Eu confesso que eu estou meio tímido, mas vamos lá. Essa canção relata uma história muito bacana na minha vida, Meu Sertão. E quando eu assisti o vídeo, e eu falei, cara, essa música tem tudo a ver com esse momento. Espero que vocês gostem, é uma composição minha, tá no disco e chama Meu Sertão. Vamos lá.
Brasil. Terra de tantos sonhos e canções, tudo que se planta colhe, tudo isso salita o que há de mais belo no meu país. Muito obrigada, Rosa, parabéns. Depois dessa belíssima homenagem a todos vocês, nós temos ainda outra homenagem. Então eu quero convidar para subir aqui ao palco, por ordem de apresentação, de aparição no nosso documentário, as nossas estrelas. Começando pelo senhor Francisco José Queiroz Guimarães, que é empresário aqui em Valinhos. Por favor. Também o senhor Paulo Afonso Guimarães, que é administrador e agricultor rural da nossa cidade. A Sara von Zuben. A Sara é vice-diretora de ensino na rede de educação de Vinhedo e responsável pela restauração da Capela Santo Antônio, que nós vimos no documentário. Também convido o senhor Mário Escabelo, que é produtor rural de figo, goiabas e produtor de vinhos. Por favor, senhor Mário. Também convido a Marlene de Casia Zambotti, que é artesã e filha do comerciante Zambotti. Fala muito bem, viu? Parabéns. Todos eles, claro. Também convido o senhor Benedicto de Oliveira, que é ex-funcionário da Varg, como ele mesmo relatou, e também proprietário rural aqui da nossa cidade. Convido também o senhor Teru Sacariba, que é produtor rural de goiabas e seriguela e presidente da Associação Nipo-Brasileira do bairro Mapu. Sua mãe veio, seu Teru? Não veio, não? Quero convidar as nossas autoridades presentes, por favor, para virem se posicionarem aqui ao lado, que nós vamos entregar uma lembrança para os nossos entrevistados e produtores rurais. Por favor, senhor Pedro, Floriane, vereador André Amaral, Ricardo e secretário Rafael, por favor, vamos se posicionar aqui ao lado. Também o Aloísio, cada um vai entregar uma lembrancinha para os nossos produtores rurais. Vamos começar então pelo anfitrião, Ricardo? Por favor, Ricardo, então você pode entregar a lembrança para o senhor Francisco de Queiroz Guimarães. Francisco, está por ordem mesmo, primeiro. Vamos bater palmas e uma foto, né? Quer subir aqui? Rafael, secretário, pode entregar então para o senhor Paulo Afonso Guimarães. Só um minutinho, vamos fazer a foto primeiro, né? Depois a gente faz uma foto geral. Secretário Rafael Agostinho, pode entregar para o senhor Paulo Afonso Guimarães, por favor. Senhor Pedro Pellegrini, por favor, pode entregar para a senhora Sara von Zuben. Puder dar um passinho à frente. Senhora Sara, dá um passinho à frente, por favor, para a gente fazer a foto em destaque. Ótimo. Vereador André Amaral, por favor, para o senhor Mário Escabelo. Ricardo, pode voltar aqui que você vai entregar mais um. Você é um anfitrião, né? Vai trabalhar mais.
fazer a foto, vereador, com o senhor Mário. Por favor, dá um passinho à frente, vereador. Isso. Aloísio agora, por favor, entrega para Marlene. Floriane, para o senhor Benedito, por favor. Um passinho à frente, Floriane, senhor Benedito. Obrigada. E o Ricardo, mais uma vez, entregando para o senhor Teruco Sacariba. Ótimo. Ricardo, agora vamos fazer uma foto geral, como aqui já está um pouquinho cheio, vamos lá do outro lado. Se você puder com o senhor Teru, ficar do lado do senhor Francisco, para ficar bem distribuído, e a gente fazer uma foto geral. Vamos olhar. Deu certo? Olhou aqui para Amanda. Ótimo. Agora vamos olhar ali no meio para as meninas. Aí fica, todo mundo tem uma foto. Ali na frente, por favor, para as meninas. Tainá. Gente, muito obrigada. É isso. Parabéns. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, a Prefeitura de Valinhos, através da prefeita Capitã Lucimara, que pediu para agradecer a presença e que por conta de um imprevisto não pôde comparecer, mas agradece a presença de todos. Parabéns, gente, tenham uma ótima noite. Parabéns mais uma vez aos produtores rurais e também aos produtores desse vídeo. Ficou lindo. Ótima noite a vocês.